boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais, aqui na Universidade Aberta. Estamos no Salão Nobre a transmitir presencialmente este seminário. Saudamos quem está aqui presente neste auditório e saudamos também especialmente quem nos acompanha via telemática. Este seminário. Hoje temos a honra de receber na nossa universidade o Sr. Professor Everaldo Chescon, da Universidade de Caxias Sul, para o reitor da Universidade de Caxias Sul, e que é doutorado por uma das mais cosmopolitas universidades do mundo, que é a Universidade Gregoriana, não é verdade? Em Teologia, onde fez uma tese sobre a questão de Deus. Mas, para o apresentar de forma mais detalhada, temos cá hoje conosco o Sr. Professor Stefan Dix, professor desta universidade, responsável, coordenador da área de Estudos Europeus, da Licenciatura de Estudos Europeus, e coordenador também do Grupo de Investigação do Centro de Estudos Globais, do Centro de Estudos Globais, precisamente o grupo de investigação dedicado às questões de religião, de cultura em contexto de globalização. E, portanto, agradeço ao Sr. Professor a sua disponibilidade para estar presente, Sr. Professor Everaldo Chescon, muito bem-vindo a Portugal e à nossa universidade, e agradeço também ao colega professor Stefan Dix a disponibilidade para moderar esta sessão. A palavra é sua, bem-vindos. Ok, muito obrigado pela abertura e pela organização deste evento. E então também bem-vindo ao professor Everaldo Chescon, aqui é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul. O professor Everaldo Chescon é o doutorado em teologia pela Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma e é também é mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E pronto, tem várias experiências no ensino superior e agora neste momento concretamente na Universidade de Caxias do Sul, e tem várias publicações, entre elas, pronto, temos aqui o Filosofia e o Mundo da Vida, é o mais recente, depois o livro Se Deus Quiser, Secularização na Era do Fundamentalismo no Desencantamento do Mundo Globalizado, e também é o autor do Manual da História da Filosofia, sobre, aqui exatamente sobre os pré-socráticos, e também é sobre um livro com o título Ética e Corporeidade em Perspectiva Fenomenológica. E hoje, pronto, vamos ter um tema, um dos temas mais, ao mesmo tempo, mais vastos e mais estreitos que se pode imaginar, que é o Deus na área, na era global ou numa perspectiva global. E, bom, este é um tema que interessa-nos especialmente aqui em Europa, que é a Europa que é considerado como o continente mais secularizado, onde parece que o Deus está a retirar-se, parece supostamente, e neste sentido estamos muito contentes e muito felizes que temos também uma perspectiva do outro lado do Atlântico, onde que muito provavelmente a situação, ou com certeza sociologicamente provado, a situação é bastante diferente do que na Europa, e neste sentido bem-vindo aqui e muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito boa tarde, saúdo a todos presentes aqui e também virtualmente. Vejo colegas, inclusive, lá da minha universidade, de Caxias do Sul, que prestigiam. Agradeço aí a presença e a participação. Saúdo de modo especial o professor José Eduardo Franco, que coordena o Centro de Estudos Globais, ao qual me uno pela temática e pela amizade. Também agradeço aqui a presença, a coordenação do professor Stefan Dix, que tecerá depois relevantes, certamente, comentários à minha fala, mais presentes
Muito obrigado pela oportunidade de partilhar convosco um tema que é, ao mesmo tempo, bastante desafiador, dada a sua amplitude. Tá? Eu fui desafiado, na verdade, pelo professor José Eduardo Franco, a partir do título da conferência, Deus, um problema global. Inicialmente, quando me debrucei sobre ele, tracei uma estratégia que era, de fato, de olhar para a problemática de modo global, ou seja, a partir da presença do problema de Deus na filosofia, na teologia, nas diferentes religiões espalhadas pelo globo, nas diferentes perspectivas da história. Mas logo se me revelou impossível tratar do tema a partir dessas diferentes perspectivas. Peço que passe a... Se preferir, eu mesmo passo. Então, tive de fazer algumas delimitações. Primeiro, me perguntei por que Deus é um problema global. Nós assim intitulamos a fala. É um problema global dada a diversidade de concepções de Deus e de crenças? É um problema global dado que há muitas questões filosóficas e, por que não dizer, teológicas também envolvidas? Quando tratamos de questões filosóficas aqui, nos referimos logo ao problema clássico da existência de Deus e dos diferentes argumentos que foram construídos por autores como Anselmo, Tomás de Aquino, Kant e outros, sobre a natureza de Deus. E quando tratamos teologicamente, então vamos nos referir a todas as vias, as formas de se conhecer Deus que a teologia foi construindo. Poderíamos ainda tratar de Deus a partir dos conflitos inúmeros de origem religiosa travadas na história e também no momento presente. Tá? Poderíamos ainda tratar de Deus como sendo um problema relacionado à influência da religião na política, e aí nós, particularmente no Brasil, temos isso muito, muito presente, dado que temos uma bancada de deputados e senadores evangélicos muito forte e que, portanto, influencia os rumos políticos do país, e tivemos, inclusive, por que não dizer, um presidente que recentemente se elegeu tendo como mote Deus acima de tudo, Deus, pátria e família, mas Deus acima de tudo, né? E não propriamente entre nós. Poderíamos ainda tratar das tensões entre fé e ciência, e aí falamos de um conflito de paradigmas. Poderíamos tratar das divergências éticas baseadas em crenças religiosas distintas. Poderíamos tratar aqui, em âmbito europeu, das questões do ateísmo, secularismo, e falávamos agora há pouco também do indiferentismo, e do sem religião, que é o grupo que mais cresce, como dizia o professor Stephen Dix, ou ainda numa perspectiva da globalização e da interação cultural, que justamente aproximam diferentes concepções de Deus e evidenciam dificuldades no âmbito do diálogo interreligioso e intercultural. Eu digo isso porque justamente não há como tratar de Deus como problema a partir dessas distintas premissas ou perspectivas. E então eu o farei naquela que eu penso seja mais útil e, ao mesmo tempo, onde me sinto mais cômodo para tratar do problema. E aí o faço a partir de Xavier Zubiri, que é o autor ao qual me dediquei na minha tese de doutorado, de doutoramento, especificamente sobre o problema de Deus. Portanto, eu aqui vou fazer uma abordagem,
digamos assim, metafísica do problema. Vou procurar demonstrar, a partir de Zubiri, como o problema de Deus é um problema global, porque é um problema relativo a todo e qualquer homem, a todo e qualquer ser humano. Portanto, Deus seria um problema global porque é atinente a cada um de nós pelo fato de sermos humanos. E eu faço, então, a partir de Xavier Zubiri. Poderia ainda excluir uma outra possibilidade de abordagem, que seria o de tratar do conceito de Deus, que por si só já é problemática, dadas as diferentes concepções que se tem. Não é a minha intenção aqui, a minha intenção é mostrar como Deus é um problema global do ponto de vista filosófico. Então, farei-o explicitando algumas teses do meu autor. A primeira delas, que ele explicita num escrito de 1935, é de que não há como falar de Deus sem falar do homem. E nós sabemos muito bem que esses dois conceitos, Deus e homem, estão intimamente relacionados, né? Até se nós pegarmos os chamados autores da suspeita, né? Feuerbach, Marx, Freud, nós temos aí claramente a ideia subreptícia de que para elevar o homem é preciso esvaziar o conceito de Deus e vice-versa. Uma diminuição do homem implicaria numa elevação, num aumento superlativo do que se pensa acerca de Deus. Pois bem, então Zubiri nos diz que não há como falar de Deus sem falar do homem. E a sua concepção de homem, ela justamente é uma concepção devedora de um autor que o influenciou muito na sua fase inicial, que é o Martin Heidegger. Né? Martin Heidegger diz que o homem é um ser jogado no mundo, lançado no mundo, né? O Zubiri toma emprestado do Heidegger essa concepção e diz, não, o ser humano não está jogado no mundo entre as coisas, mas ele está implantado entre as coisas, o que é diferente. Mas, e já explico por quê. Seja de um modo ou do outro, a concepção inicial é a de que o homem é nilidade ontológica e vive para ser, para fazer a sua personalidade. O que é a nilidade ontológica? A nilidade ontológica, ela expressa a total carência do ser humano, a total necessidade dele se fazer, se construir. Então ele diz, olha, o homem é nilidade ontológica e ele, por ser homem, implantado entre as coisas, deve necessariamente construir a si mesmo, fazer a sua personalidade. Inclusive, ele usa um binômio conceitual que é personeidade e personalidade. Ele diz, todo ser humano nasce munido de características que lhe dão a potência para se instalar no ser, para vir a ser, né? diria o Heidegger. E com essa sua, com esse seu leque de características, de possibilidades, ele constrói a sua personalidade. Então, ele tem notas ou características constitutivas e necessariamente precisa se fazer. Ele não tem como, não, em outras palavras, eu poderia dizer assim, o homem está implantado entre as coisas e não pode abdicar da pergunta ou da busca de sentido para a sua existência. Ele precisa existir, é o termo, né? Lá estou falando aqui com alguém que certamente conhece Heidegger, né? Existir, ele precisa transcender.
Existir, etimologicamente, significa transcender. E ele o faz como? A partir das coisas. Viver para esse homem não é uma possibilidade, nem é um fato, mas uma obrigação. Significa, ele não tem opção. Ele pode até abdicar de ser ator da sua vida, mas esta própria negação acaba pondo em crise existencial, o que revela justamente que não há como escapar do fato de empenhar-se para superar essa nilidade ontológica na qual ele inicialmente se encontra. Como é que ele faz? Bom, ele se realiza na complexidade do viver, e viver com as coisas, com os demais e conosco mesmos. Eu sublinhei aqui o com, porque é uma característica ontológica do homem. Não é uma opção. Ele, diz o Zubiri, está implantado entre as coisas e precisa das coisas para se realizar como pessoa. Não só as coisas, os demais também, e consigo mesmo. Não é algo, o com não é algo que é justaposto, no sentido de ele existe e depois são acrescentadas as coisas. Não, a perspectiva do Zubiri, ela é fenomenológica. Isso significa, não há ser humano sem coisas. Não há indivíduo sem outros. Daí eu ter sublinhado a partícula com, porque é um constitutivo do ser humano, o ser com. Então, as coisas representam para ele a possibilidade de se tornar pessoa. Não são as coisas que fazem com que o ser humano se torne pessoa, mas elas representam a possibilidade. As coisas são possibilidades para nós nos fazermos pessoa. Vou além. Das coisas, o homem não recebe impulso, mas possibilidades para viver. De onde vem, então, o impulso? O impulso para viver vem de onde lhe vem a própria vida. A própria vida é dada. Eu faço aqui um parênteses para trazer uma sutileza metafísica que talvez não seja evidente para todos, que é a diferença entre ente e ser, né? O homem é um ente que precisa ser. Ou seja, ele simplesmente existe. Agora, ele precisa dar sentido a essa sua existência. Como é que ele dá sentido? Com as coisas, com os outros, consigo mesmo. Mas de onde vem o impulso que lhe é, digamos, entre aspas, natural para fazer isso? Não vem das próprias coisas. Vem de algo que fundamenta isso tudo. Zubiri utiliza isso para introduzir uma outra categoria, que já vou explicitar, extremamente central no pensamento dele, que é a categoria de religação, de onde vem também religião, certo? Religação, religião. A sua nilidade ontológica é radical e o faz necessitar que o façam fazer-se a si mesmo. É uma tese que eu extraio do Zubiri,
E ela justamente expressa toda a sutileza da linguagem zubiriana. O fazer faz necessitar que o façam fazer-se a si mesmo. Significa, a nilidade ontológica ela é tão radical que ele não tem, a partir de si, o impulso para se fazer. Há algo que está, não em si, mas noutras coisas, no ser com, que o faz ser. A obrigação de ser é consequência da prévia religação ao ser que nos faz existir. Então, aqui ele introduz a categoria que é central. O que significa aqui ter uma prévia religação ao ser que nos faz existir? Indica o caráter de fundamentalidade que o ser, que o real possui. É como se Zubiri dissesse assim, olha, há algo no ser humano, vamos ver se eu consigo dizê-lo de outra forma, há algo no ser humano que o obriga a ser, a buscar ser, a buscar ser. Ele só consegue fazer isso com, não é uma substância individual de natureza racional, como dizia o Boécio, algo que existe como mônada. Não, ele existe com, ele se faz com. Mas a sua... Posso clicar aqui, eu acho, né? Mas a sua nilidade ontológica é tão radical que ele precisa que o façam ser. Quem é que o faz ser? É essa força, esta característica fundante que o real possui. Religação é vínculo ontológico a algo extrínseco que previamente nos faz ser. É um reconhecer que viemos de. Isso depois haverá uma série de teólogos que fazem a transposição para a teologia, porque nós temos aqui o pressuposto de toda e qualquer revelação, nós temos o pressuposto da própria criação, que é um conceito central para a teologia cristã, pelo menos, né? É a ideia de um Deus criador, um Deus revelador, um Deus salvador, está subreptícia nesta fundamentação metafísica, que afirma claramente que o ser humano está vinculado a algo do qual ele vem, que o faz ser, e que, por sua vez, se manifesta nas coisas, no real ao qual ele está vinculado. Vinculado por quê? Porque o ser humano ele é um ser de realidades. Ele é um ser aberto. Não é um ser subsistente e fechado em si mesmo. E o próprio o Zubiri diz a característica peculiar do ser humano é o fato de ele se possuir a si mesmo, ser seu. Ser seu é a expressão em espanhol que ele usa, né? De suyo. É o único que se sabe ser, diferentemente dos animais que apenas sentem impulsivamente, ou seja, através de impulsos, as coisas. Diferentemente, o ser humano, ele capta a realidade e não as coisas. Ou seja, como panorama e não individualmente como coisas. Ele não tem, portanto, uma religação, mas consiste em religação ou religião. São duas palavras, têm a mesma raiz etimológica.
religação, religião, dá na mesma. É o que, religação, religião, é o que faz o ser humano. Ele consiste nesta vinculação com a realidade. Então, veja, ele está desdobrando aqui os argumentos para a tese principal, que é: não há como falar de Deus sem falar do homem. O problema de Deus é um problema real porque ele é o problema do homem. Ele é um problema global porque não há homem que possa abdicar da pergunta acerca do fundamento de si, do sentido da sua existência. Não pode abdicar do fazer-se a si mesmo. A religião é, portanto, uma dimensão formal do ser pessoal humano. Isso leva Zubiri, por exemplo, a falar de uma religião pessoal. Por quê? Porque a religação, ela é constitutiva da pessoa. Estar religado nos revela que há o que religa, ou que existe a raiz fundamental da existência, que existe ou há a deidade. E aqui introduz um outro conceito muito caro ao nosso autor. Ele diz assim: olha, se temos necessariamente de reconhecer a existência da religação, eu sou obrigado a reconhecer a existência daquilo que religa. Para a fenomenologia de Zubiri e dos fenomenólogos, há sempre a relação, né? Existe pai porque existe filho porque existe pai. Existe religação porque eu tenho aquele que religa e aquele que é religado. Eu tenho aquele que é religado, que é o ser humano, eu reconheço a existência da religação, portanto, eu tenho que reconhecer a existência daquele que religa. E é, para ele, a raiz fundamental da existência ou a deidade. Deidade, deitas, do latim, é a mesma raiz etimológica de divindade. Só que há uma sutileza conceitual que distingue deidade e divindade. Deidade é a força em si, ao passo que divindade é, então, a manifestação dessa força corporificada, personalizada em entidades, né? Que posteriormente, então, ou atualmente também chamamos deuses. Então, é uma personificação da deidade. Às vezes, de algumas características fundamentais ou de algumas forças dessa deidade, como é a criação, a redenção, salvação. Deidade é o ens fundamental, é o fundante, de modo que o homem não está com Deus, mas sim em Deus. Portanto, eu sublinhei aqui o em porque é a indicação de que o homem existe em Deus. Existe, é o mesmo para Zubiri que dizer o homem existe fundamentado pela realidade, fundamentado pelo real. Aqui Deus não é o Deus cristão, não é o Deus muçulmano, não é nenhum Deus em particular, é a divindade aqui. Talvez devesse ter posto com um D minúsculo, né, para representar melhor isso. É propriamente estar fundamentado por por esse poder do real. O que faz esse poder? Bom, ele faz com que nós nos movamos, vivamos e sejamos. É um poder que impulsiona o ser humano a ser pessoa, é um poder que possibilita o ser humano vir a ser pessoa, é um poder que impele ou impulsiona o ser humano a vir a ser pessoa. Portanto, o problema de Deus não é algo que o homem poderia ou não enfrentar,
mas um problema já posto pelo mero fato de encontrar-se implantado na existência, ou seja, implantado entre as coisas. É uma abordagem metafísica, né? Como vocês puderam ver, estão aqui implicados uma série de conceitos que seria preciso explorar com mais minúcias, com mais profundidade, mas eu espero, assim, ter indicado, pelo menos, qual é a tese fundamental, né? A tese fundamental é de que Deus é um problema global pelo mero fato de sermos humanos. E sempre o será, provavelmente, né? Seja para os crentes, seja para os indiferentes, seja para os ateus. Que ele, claro, também tratou do tema do ateísmo como sendo uma manifestação da soberba da vida, que se basta a si mesma, que não se fundamenta senão em si mesma. Para Zubírio, o ateísmo é também um reconhecimento da força do real para o ser humano se fazer a si mesmo. E é, concretamente, um endeusamento da própria vida. É um reconhecimento da existência desse poder e, por outro lado, a negação do ser com, né? A afirmação do ser isoladamente ou por mim mesmo. Ponho aqui a imagem clássica da Capela Sistina como ilustração da tese, né? De que não há como falar de Deus sem falar necessariamente do homem. Muito obrigado, espero ter contemplado minimamente as expectativas de vocês. Eu sei que eram elevadas, porque o tema suscita bastante interesse, mas a abordagem tinha que ser, de algum modo, delimitada e restrita.